Boa noite, queridos e queridas que nos assistem nesses instantes. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele possa me intuir e me instruir para que eu seja o Teu verbo aqui nesses instantes, tentando levar a todos a Tua mensagem de luz. Obrigado ao CEAL pela oportunidade bendita de trabalho na seara do Cristo. Bom, nós sabemos que como nós aprendemos pela doutrina espírita, que Deus enviou à Terra 3 revelações. A primeira veio Moisés trazer a ideia de um Deus único, a ideia de um Deus justo, mas uma justiça literal, aquele Deus que pune, aquele Deus que vinga, que não perdoa, aquele Deus rebelde, né? Uma ideia de um Deus homem, um Deus antropomórfico, aquele ser que está sempre nos julgando e nos punindo, né, pelos nossos erros. Depois veio Jesus trazer a mensagem de luz, a mensagem evangélica, desconstruindo alguns conceitos de Moisés, apresentando conceitos novos, principalmente traz aquela ideia de um pai justo, misericordioso, perfeito, bom, onipresente, onisciente, um pai verdadeiro, um pai que não nos pune, mas nos educa através de suas leis, que são leis universais e imutáveis. E antes de Jesus regressar ao mundo espiritual, ele então apresenta aquela ideia de que pediria ao Pai para enviar um novo Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não iria ver, mas que estaria entre todos os homens, relembrando aquilo que ele dissera ou ensinando coisas novas. E hoje nós temos então a doutrina espírita, como esse Consolador prometido por Jesus, que veio no momento certo, no momento predito, no momento adequado, onde as inteligências mais evoluídas possam recebê-lo e compreendê-lo em toda a sua essência. Eu costumo dizer que Jesus, porque a gente sabe que o mundo foi dividido antes e depois dele, mas Jesus é a base de tudo. Jesus é o nosso governador. Jesus continua nos amparando. Ele permitiu que viesse o Consolador, o Espírito de Verdade, com toda uma pleiade de espíritos amigos, nos dá um novo entendimento dos seus ensinos, mas ele nunca se afastou de nós. Ele continua nos orientando, continua nos fortalecendo, continua como nosso mestre, como nosso professor, continua mostrando o caminho que ele sempre mostrou. E algo que nós aprendemos na doutrina espírita é fazer um entendimento mais profundo, mais detalhado e bem contextualizado da sua mensagem. Porque se Moisés apresentou um Deus vingativo e irado, aquele Deus que não perdoa, e Jesus então apresenta um Deus contrário, e aí a gente vai ver na doutrina espírita, na questão 1ª do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, é o primeiro livro codificado por Allan Kardec, na questão 1ª, o que é Deus? Veja bem que a própria pergunta já tira essa ideia de Deus humano, de um Deus ser, de um Deus homem, de um Deus antropomórfico. Então, o que é Deus? E aí os espíritos respondem a Allan Kardec: a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. E a doutrina espírita, ela forma um tripé. Ela é filosofia, conforme nós vemos no Livro dos Espíritos, são 1019 perguntas com 1019 respostas. Ela é religião, no sentido religário, no sentido filosófico, de religare, fazer essa religação do homem com Deus. E ela é ciência, porque ela sempre demonstra essa comunicabilidade, esse intercâmbio que existe e sempre existiu entre os seres corpóreos com os seres incorpóreos. Ou seja, ela veio trazer de uma forma muito cristalina, de uma forma muito clara, aquilo que Jesus dissera por parábolas. Jesus era peripatético, filosoficamente falando. Ele era aquele ser, porque peripatético é o ser que ensina caminhando. E ele sempre caminhava, ele não parava para ficar
para apresentar a tua mensagem. Ele estava sempre em movimento e indo de encontro àqueles irmãos mais necessitados, no processo de acolhimento. Ele veio para incluir e não para excluir. E todos foram incluídos na tua mensagem, todos. Tanto é que eram os seus seguidores, né? Vamos ver ali, os seus apóstolos, os seus discípulos. Eram várias pessoas, com todas as necessidades possíveis, cegos, surdos, estropiados, paraplégicos, prostitutas, pescadores, né? Ricos também, pessoas de posse. Então a gente vê aqueles que seguiam Jesus, por aqueles que seguiam Jesus, e de alguma forma ele veio ao mundo para todos, e não para uma pequena parcela da sociedade daquela época. Por isso é que tem algumas mensagens que nós temos que ter muito cuidado quando a gente vai estar fazendo a sua leitura. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, né, quando Kardec nos apresenta a estranha moral, algumas passagens bíblicas, que ele vai dizer que essas passagens, né, não foram atribuídas a Jesus. E se foram, não tinha aquele entendimento, porque o problema do ser humano é fazer uma leitura literal das obras religiosas, né, do livro sacro, da Bíblia. Então você faz uma leitura literal, automaticamente que o entendimento ele passa a ser literal. Ou seja, a doutrina espírita, né, principalmente através da mensagem evangélica contida no Evangelho segundo o Espiritismo, que retrata as questões morais, a parte moral dos ensinos de Jesus, ela joga uma luz sobre esse entendimento. Porque se Jesus, quando ele veio, ele não escreveu nada, ele não deixou nada por escrito, ou seja, aqueles que apresentaram a mensagem de Jesus procurou o máximo possível se aproximar daquilo que eles imaginavam, que eles entenderam, o significado daquela mensagem, daquilo que Jesus apresentou em seu tempo específico. E nós então falamos dessa mensagem, nós vamos ler aqui no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis o alqueire, não coloqueis a lâmpada, né, debaixo do alqueire, no item 8, quando Jesus diz assim, não vades aos gentios. Então essa passagem, Jesus envia os 12. Ao enviar os seus apóstolos, os 12, ele dá uma ordem, né? Não entreis nas casas dos gentios e nem visiteis os samaritanos. Ide primeiramente aos irmãos, né, à casa de Israel. Estranho, não é? Como é que aquele ser que veio divinizar o amor, nos mostrar o verdadeiro sentido da palavra amor, que veio num processo de acolhimento à humanidade, aquele acolhimento profundo, verdadeiro, que veio incluir e não excluir, poderia ter preferências. Ou seja, ele manda os 12 pregar a tua mensagem, mas dando uma ordem, que eles não pudessem visitar os gentios e que nem entrasse, né, que nem pudesse visitar os samaritanos. Ou seja, a gente sabe quem os gentios, né, aquele pessoal eram hebreus também, mas eles não tinham conhecimento da lei. Eles eram analfabetos no que diz respeito à interpretação e o conhecimento da lei. E os samaritanos, aquele povo de Samaria, que eles eram detestados pelos judeus, e vice-versa, né? Porque os samaritanos também não gostavam dos judeus. Eles viviam à parte do judaísmo, eles viviam em uma região, assim, eles viviam separados, né? Enfim, manda os 12, mas não entre nos gentios, não fale com os gentios, nem fale com os samaritanos. Então a gente começa com um ponto de interrogação. Se Jesus veio para todos daquele tempo,
independentemente de cor, de credo, de religião, de filosofia, de conhecimento, de inteligência, de necessidade. Por que ele faria esse apelo aos apóstolos? Gente, eu faço uma analogia muito peculiar. Assim, é como se Jesus ele fosse um professor com pós-doutorado. E ele chega numa classe, né, que seria o nosso mundo, para ministrar aulas para as crianças da educação infantil. Imagine a linguagem que ele deveria usar. Qual seria a sua pedagogia? Qual seria a sua didática? Porque com todo o conhecimento que ele dispunha, né, e que ele trazia, que ele apresentava, ele não poderia jogar isso de uma forma aberta aos seus alunos, sob pena de viciar, né, de agredir aquelas consciências. Então Jesus ele teve todo o cuidado. E quando ele dá essa ordem, com certeza, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque ele agia como professor. Ele era um professor, né? Ele mesmo pediu para ser chamado de mestre. Mestre é aquele que guia, aquele que direciona, aquele que exemplifica. Então, como mestre, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E ele não poderia, em hipótese alguma, entrar em contradição. Ele não poderia. O grande problema está quando você faz uma leitura da Bíblia, e se você faz uma leitura literal, se você não conseguir contextualizar aquilo que Jesus estava apresentando, automaticamente que você vai ter problema de ter a compreensão mais profunda da sua mensagem. Por quê? Olha só, ele entrava em contradição? Não. Porque várias vezes, Jesus apresentou o samaritano. Foi. Algumas passagens dele, ele apresenta como exemplo o samaritano, principalmente quando ele diz respeito à caridade. Tanto é que nós temos Emmanuel, mentor espiritual do Chico, ele nos apresenta em uma das suas obras, diz assim, se nós quisermos entender a psicologia da caridade, é necessário que nós estudemos a parábola do bom samaritano. É uma das parábolas mais lindas contidas no Evangelho. Do meu ponto de vista, acho que de muitos outros, né? Que a gente quer entender a caridade, a gente tem que compreender aquela mensagem. Então Jesus apresenta o samaritano para os judeus como um ser caridoso, um ser que conseguiu compreender a mensagem cristã. Depois nós temos Jesus conversando com a mulher samaritana, oferecendo a ela a água da vida, a ela, uma samaritana, sobre a perplexidade daqueles que ali estavam seguindo. Depois nós temos uma outra passagem da cura dos 10 leprosos, que Jesus cura os 10, mas apenas um voltou para agradecê-lo, os demais debandaram. E esse que voltou em agradecimento era o samaritano. Então Jesus apresenta os samaritanos como pessoas boas, como pessoas, entre aspas, cristãs, que poderiam não ter uma compreensão, como eu diria, do conhecimento da lei, mas provavelmente tinha exemplificação. Então, como é que ele apresenta o samaritano, né, dando o exemplo de caridade e, ao mesmo tempo, pede que a sua mensagem não chegasse até a eles? O Livro dos Espíritos, na questão 619, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos amigos. Ele pergunta aos espíritos se Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Porque aqui há uma preocupação com essa imensidão que é Deus e nós seres tão pequenininhos, né? Que se Deus tem essa preocupação com todos nós. Então, deu a todos as mesmas possibilidades de conhecer as tuas leis, de conhecer os seus ensinos, né? Então ele diz que sim, que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Porque nós trazemos, de alguma forma, dentro de nós, a ideia de um ser espiritual, a ideia de outros mundos,
a ideia de uma vida fora desta vida, né? Então, assim, ele sempre permitiu que nós tivéssemos acesso às suas leis, que são leis imutáveis, leis que existem desde que mundo é mundo. Mas poucas pessoas conseguem ter uma compreensão profunda de suas leis. Isso, partindo dessa premissa, dessa preocupação, a gente entende que foi exatamente isso que Jesus fez quando ele envia primeiramente os 12. Então ele vai dizer, como o próprio Kardec fala, né, que na verdade quando Jesus está pedindo a eles para que não visitasse primeiramente os gentios, né, e os samaritanos, era no sentido de que fossem diretamente aqueles que já estavam mais preparados para o entendimento e a compreensão da mensagem. Os gentios samaritanos, eles ainda não estavam amadurecidos intelectualmente para entender e aceitarem a mensagem do Cristo. Então comece por aquele povo que está mais preparado, né? Porque o tempo o tempo deles irá chegar. E uma outra coisa que Jesus também teve como preocupação é um exemplo que nós trazemos aqui. Olha só, muitas vezes a gente se propõe a participar da campanha de fraternidade Alta de Souza, e nós fazemos uma preparação na casa espírita, porque geralmente, dependendo da casa, é um dia meio complicado, né? Aqui na minha casa é um domingo de manhã, então há aquela preparação antes de irmos às ruas. E muitas vezes a gente bate numa casa e nós somos muito mal recebidos. Às vezes ouvimos palavrões, né? Há sempre uma violência verbal. O que ocorre se o caravaneiro não estiver muito bem preparado para ter uma compreensão de tudo que está acontecendo? Ele vai abandonar o trabalho, ele vai se sentir desprestigiado, ele vai ter aquela ideia de que ele está levando bem, está recebendo mal em troca, que não é isso que ele está querendo, né? O orgulho dele vai falar muito mais alto e aí ele vai acabar abandonando o trabalho e até mesmo abandonando a causa. Imagine naquela época os apóstolos ainda não muito bem preparados, porque eles mesmos não tinham uma compreensão tão profunda dessa mensagem que eles estariam carregando. Imagine eles chegando num ambiente hostil, um ambiente agressivo, um ambiente perverso, sendo expulsos, né? Até mesmo agredidos, né? Por que não? E aí? Provavelmente aquela fé que estava nascendo, que estava brotando, poderia arrefecer, poderia diminuir e vir a acabar. Então, Jesus também tinha essa preocupação com aqueles 12. Né? Então, vá lá primeiro naquele pessoal, o grupo que já está bem preparado, e deixa que depois a mensagem ela vai alcançar, né, dentro de um tempo específico. Obedecendo ao amadurecimento intelectual e moral das criaturas, a mensagem irá chegar. E quando Jesus ele envia esses 12 para anunciar a construção do reino dos céus, que até então eles também não compreendiam, ele pede que eles não levassem absolutamente nada, materialmente falando, né? Porque ele diz assim, olha, nem mesmo o Filho do Homem tinha uma pedra para encostar a cabeça. Então não leve absolutamente nada. E eles realmente não obedeceram e não levaram. Bom, e aí, acabou? Não, porque chegou o tempo onde já havia uma preparação para que a mensagem pudesse alcançar um número maior, e nós temos uma mensagem, um ensinamento dado pela nossa querida Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, Psicografia do Divaldo Franco, que Jesus se encontrava numa cidadezinha chamada Betabara. Ela ficava bem ao lado do Rio Jordão. Era uma cidade de repouso, de descanso. Todas aquelas pessoas que se dirigiam a Jerusalém e outras cidades mais distantes, ao passar pelo Rio Jordão, geralmente à noite, pernoitavam ali. Então era chamado um local, né, casa de repouso ou cidade de descanso. Alguns ficavam ali
por dias. Enfim, Jesus já estivera nessa cidade outras vezes. Mas conforme a Amélia nos fala, nesse dia que lá ele se encontrava era um dia especial. Por quê? Porque havia uma comoção muito grande em Betabara pela a notícia de que João havia sido decapitado. Então, João ficava pregando ali, né, batizado no Rio Jordão, e o povo recebe a notícia da decapitação do João. Então, lá Jesus foi também uma forma, né, de abraçar aquele povo, e à noite ele foi fazer a sua pregação, como de costume, falar da construção do reino dos céus. E depois dessa pregação, ele escolhe os 72. E ele envia os 72. E diz, olha, eis que eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. Ou seja, provavelmente o povo agora já estava um pouco mais preparado para receber a tua mensagem. Mas com certeza eles iam sofrer algum tipo de ataque, né, algum tipo de agressão, algum tipo de uma situação desequilibrada. Então ele diz, olha, tome cuidado que eu vou enviar vocês como cordeiros no meio dos lobos. Então ele escolhe os 72. E aí ele não faz referência a A, ou B ou C. Ele manda para todos os lugares. Todos os lugares. Aonde eles pudessem ir, eles deveriam ir, levar a mensagem de Jesus. E uma coisa bonita que a Amélia nos conta dessa leitura, é que existia naquele meio, né, entre os 72, tinha um jovem de nome Filipe. E ela nos relembra que Filipe foi aquele jovem que Jesus havia convidado para segui-lo. E que ele, pretextando enterrar primeiramente o pai, né, deixa a mensagem para depois. Quer dizer, nem ele estava preparado naquele primeiro momento para receber a mensagem de Jesus. Depois do amadurecimento espiritual foi que ele entendeu a mensagem e ele então se tornou um dos 72, juntamente com Barnabé, que depois foi aquele grande divulgador do cristianismo, junto com Paulo de Tarso. Então Jesus primeiro manda os 12, não levar nada. Depois Jesus manda os 72, né, dizendo para que eles seriam enviados como cordeiros no meio dos lobos. Tempos depois, quando Jesus transfigura, no qual daquele processo que nós chamamos de ressurreição, encontrando um pessoal reunido, ele escolhe 500 pessoas, que são chamados 500 da Galileia. E aí, ele manda esses 500, manda essas pessoas também divulgar a construção do reino dos céus. E não faz nenhuma alusão mais profunda, mas diz a mesma coisa que ele dissera aos 72. Eis que vos envio como cordeiros no meio dos lobos. Outros já foram, agora irão vocês. Também não faz referência a nenhuma cidade específica, a nenhum local específico, a nenhum grupo étnico ou religioso específico. Ele manda para todos os lugares para divulgar a mensagem de luz, a mensagem fraterna. Com certeza o povo mais amadurecido, né? E um povo mais esperançoso tendo em vista o que havia acontecido com ele. Depois desses 500, nós temos uma figura ímpar. Eu costumo chamar o baluarte do cristianismo. Ele nos envia um. Mas um que provavelmente vale por milhões, né? Que é o Paulo de Tarso. Um doutor da lei, um ex-doutor da lei, um fariseu, um sanguinário, um violento, agressivo, um perverso, orgulhoso, se transformando em uma figura ímpar da mensagem cristã. Porque ele não veio falar, ele veio representar, ele veio exemplificar a mensagem cristã. Porque tudo que Jesus sofreu no processo de sua crucificação, Paulo também passou, demonstrando toda a humildade, toda a compreensão comportamental e de atitude
da mensagem de Jesus. E nós sabemos hoje, por estudiosos do cristianismo, né, que são dois baluartes do cristianismo, que é o Paulo e Estevão. Então Jesus permitiu que o Paulo viesse nos apresentar, como eu diria, exemplificar, aliás, a tua mensagem. E depois de Paulo, quem nós temos? O Espiritismo, ou a doutrina espírita, a mensagem de Jesus de uma forma cristalina, clara, objetiva, sem meias palavras, fácil de entendê-la, fácil de compreendê-la. Porque quando a gente tem esse entendimento, e é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é essa parte moral que nós chamamos de religiosa da doutrina, ela não nos deixa fazer um entendimento literal, uma leitura literal, porque todas as passagens de Jesus, ela recebe uma explicação dos espíritos que vieram trazer a mensagem da codificação. Todas elas. Então não há como eu fazer uma leitura interpretativa pessoal desse livro, porque ali já tem, né, todas as explicações. Então, quando a gente vai ler, ter algum entendimento de alguma parábola, de algum ensinamento daquilo que Jesus apresentou, nós vamos ter a explicação no Evangelho segundo o Espiritismo e praticamente em todas as obras básicas. Então Jesus, ele não fez escolhas pessoais. Jesus, ele não foi parcial. Ele não escolheu um grupo específico. Ele não veio trabalhar a ideia da exclusão. Não, ele veio trabalhar a inclusão como ele sempre trabalhou. Porque ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria ao Pai senão por ele. Então, quando ele fala ninguém, ele está se referindo a todas as pessoas. Ele está se referindo a todo mundo, e não a um grupo específico, a uma religião específica, a uma pessoa ou pessoas específicas, não, a todos. Agora, como hoje nós temos a doutrina espírita que veio, né, para todos, nem todos conseguem compreendê-la. Alguns espíritas, às vezes, tentam de alguma forma, né, fazem as suas leituras, os seus estudos, porque a questão da compreensão não perpassa exatamente pela simples leitura, por você saber o que você está lendo, entender o que você está lendo. Não. Quando a gente fala compreender, é exatamente a aprendizagem. E a verdadeira aprendizagem, ela se dá quando você exemplifica aquilo que você viu. Então hoje, como o próprio Allan Kardec fala, né, quando ele classifica os espíritas, onde ele vai falar dos espíritas imperfeitos, dos espíritas exaltados e dos espíritas cristãos, aí ele vai dizer que o verdadeiro espírita e o cristão normalmente são as mesmas pessoas, porque existe o falso espírita, que é aquele espírito imperfeito, ou aquele espírito exaltado. Então Jesus permitiu essa revelação, prometeu e cumpriu, né, essa promessa de enviar o Consolador. Ou seja, ele nunca nos abandonou. Desde o momento que ele permitiu a vinda de Moisés, ele continua permitindo a vinda de grandes professores da espiritualidade para nos mostrar essa construção do reino dos céus, que é a base do seu evangelho. Porque não é uma construção material, não é uma construção humana, mas é uma construção íntima. É a nossa transformação intelecto-moral, que provavelmente não se dará no estalar de dedos ou no piscar de olhos. Então, observemos, amigos e amigas, que ele sempre está conosco, né? Sabendo o que nós necessitamos, ele sabe o que precisamos. E ele vai agindo em conformidade com a nossa maturidade intelectual, com o nosso desenvolvimento de consciência. Ele não vai, em hipótese alguma, agredir as nossas consciências, porque ele nos respeita. Ele respeita o nosso tempo de aprendizado.
Ele respeita o nosso tempo de amadurecimento. Ele respeita o nosso tempo de evolução e de crescimento. Mas Ele nunca vai nos abandonar. Porque Ele é amor, Ele é perfeição. Ele é a água viva. Ele é o pão da vida. Ele diz que Ele é a ressurreição porque Ele venceu a morte, e Ele mostra-nos o que é esse processo de morte que nós aprendemos na sua lei de amor, né? Que nós conhecemos agora através da doutrina espírita. Então, Ele não eximiu povos de compreensão da sua lei. Como a doutrina espírita não tem essa coisa de vir especificamente para um grupo, né? Então, nasceu do mundo inteiro. A gente vê que sabemos que nasceu lá na Europa, mas ganhou praticamente todo mundo. Hoje ela tem uma força imensa, principalmente aqui no Brasil, onde é o maior número de adeptos, né, do Espiritismo. Então o Espiritismo é a mensagem de Jesus, que veio para todos. E veio para todos. Eu conheço muitas pessoas que trabalham numa casa espírita, fazendo uma sopa, distribuindo um alimento, trabalhando na confecção de enxovais, mas no fim de semana vai para a sua missa, ou vai para o culto religioso lá na sua igreja. Nós conhecemos. Tanto é que não tem instituições espíritas que trabalham, que mesclam, né, o espiritismo com as manifestações afro-brasileiras, candomblé e por aí vai. Então veio para todo mundo, porque o objetivo da doutrina espírita não é salvacionista. Ela não pode ser vista numa questão religiosa no seu aspecto de igreja, de igrejismo. Ela veio para todos e o caminho, e ela não é salvacionista. Ela é transformadora. Então ela veio mostrar o caminho para todos nós, esse caminho que é Jesus, essa verdade que é o Jesus, e essa vida que é Jesus, e que nós compreendemos exatamente quando nós estudamos a doutrina espírita. Então, meus irmãos, é isso que a gente tinha para apresentar para vocês, tá? Mais uma vez, eu agradeço pela paciência e que Jesus possa sempre nos amparar e permanecer com todos nós, hoje e sempre. Obrigado.